Um adolescente da Terra que descobre ser herdeiro de um reino mágico? Um cavalo falante que tem o poder de viajar entre as dimensões? Uma bruxa má que pode ser a sua tia? Ficou curioso? Confira o vídeo e descubra! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Elias Martins e estamos começando mais um Luz, Câmera, Ação! Quem foi criança entre as décadas de 1980 e 1990 provavelmente lembra do desenho animado Cavalo de Fogo, que completa 35 anos em 2021. Cavalo de Fogo foi um desenho produzido em uma única temporada, sendo transmitida de 13 de setembro a 13 de dezembro de 1986, produzido pela Hanna-Barbera e originalmente exibido pela rede americana CBS. A Hanna-Barbera dispensa apresentações, mas criou desenhos memoráveis como Scooby-Doo, Corrida Maluca, Os Flintstones, Tom e Jerry, Os Jetsons e tantos outros. No Brasil, foi exibido pelo SBT nos programas Hora do Capeta e Show Maravilha. A produção dos estúdios Hanna-Barbera trazia um típico conto de fadas. A princesa Sarah, do planeta Darshan, foi salva pelo Cavalo de Fogo quando ainda era bebê, das mãos da bruxa Lady Diabolim. De lá, o animal a levou para um rancho em Montana, no oeste norte-americano, e a deixou na porta de um fazendeiro, o Sr. John Kavanagh. Quando completa 13 anos, Sarah percebe que seu medalhão começa a brilhar. Então, Cavalo de Fogo aparece e conta à menina que ela é uma princesa filha do príncipe Kevin e da rainha Sarana, e que precisa voltar ao planeta Darshan para salvar o lugar das garras da bruxa Diabolim e seus espectros, os espíritos malignos. Sarah conta com criaturas mágicas para ajudar na sua missão, e dos amigos Dorin, Brutus e Alvinar. A série foi cancelada antes do seu final, deixando em aberto o que teria acontecido na história e se Sarah teria se tornado mesmo a rainha de Darshan. Alguns episódios ao longo da série davam pistas claras que sim, e evidências de que a série teria bem mais episódios do que os que foram criados, mas foi encerrada precocemente no episódio 13, O Rei dos Cavalos. Sim, fomos enganados. Há exemplos de outras séries animadas curtas com 3 episódios, como Pole Position, Marsupilami, Perdido nas Estrelas, Onde está o Wally?, Karate Kid, Os Debiloides, Mortal Kombat, Os Defensores da Terra, Homem-Aranha, Ação Sem Limites, Surfista Prateado, Os Cãezinhos do Canil, Sky Commanders e Guerreiros Esqueletos. Cavalo de Fogo foi passado a exaustão nas manhãs do SBT pelo tio Silvio Santos durante 6 anos. Entre os fãs do desenho, há uma teoria de que o primeiro episódio de Cavalo de Fogo, uma espécie de piloto, era bem diferente do original. Nele, Sarah teria o mesmo rosto de Alvinar e lembrava um demônio, mesmo sendo do bem. Nessa versão, o pai adotivo da garota conheceria a verdadeira identidade dela e que Diabolim toma o reino. Alvinar transforma Sarah em um bebê humano e a envia para a Terra. Reza a lenda que os estúdios Hanna-Barbera tinham receio que o desenho poderia ser banido pela aparência da princesa, recriar a menina e também modificar a história, mas não há indícios concretos que o episódio perdido realmente tenha existido. No cast original do desenho, os atores de vozes ou vozes originais são Georgie Irene como Princesa Sarah, John Keith Vernon como Cavalo de Fogo, Jessica Walter como Lady Diabolim, Susan Blue como Brutus, Bob Jacob como Dorin, René Albert Genois como Alvinar e David Aykroyd como John Kavanagh, Príncipe Kevin. Miriam Fisher e Luiz Feyer Mota são as vozes brasileiras de Sarah e Cavalo de Fogo, respectivamente. Miriam também dubla as atrizes Drew Barrymore, Angelina Jolie, Judy Foster, Nicole Kidman, Uma Thurman, Winona Ryder, Juliette Lewis e Meg Ryan na maioria das versões brasileiras dos filmes em que elas atuaram. Luiz é conhecido como dublador de Sylvester Stallone, Morgan Freeman, Steven Seagal e narrador do desenho Meninas Superpoderosas, entre outros trabalhos. O tema de abertura do desenho é famoso por ser desafinado.
foi interpretado pela dubladora Maria da Penha Esteves, que dublava o cavalinho Brutus. Segundo a Miriam Fisher, que dava a voz à princesa Sarah, a versão original da canção tinha essa desafinada. A versão em português foi criada e produzida por Mário Lúcio Freitas. Nos capítulos finais da história, Sarah descobre que o Sr. Cavanaugh é, na verdade, o príncipe Kevin, que foi enfeitiçado por Lady Diaboline e enviado à Terra. Ela também descobre que Diaboline é meia-irmã de sua mãe, sobre quem Diaboline lançou um feitiço para que Sarana abdicasse do trono. Com essa informação me fez pensar na abertura. Nela, a rainha Sarana, no último ato, como soberana, ela pede para que o cavalo de fogo leve Sarah em segurança. Em seguida, ela falece, seguida das lágrimas do cavalo de fogo. Fica subentendido que Diaboline fez um feitiço para que sua meia-irmã ficasse doente ao ponto de morrer para ela usurpar o reino? Caraca! Enredo digno de um verdadeiro conto de fadas. Além disso, os Guns eram humanos, mas que ao liberar os espectros demoníacos foram transformados em criaturas bizarras. O líder deles é Dwiddle. Outra curiosidade do desenho é que, apesar de bem produzido, com bons roteiros e animação de qualidade, Cavalo de Fogo não fez muito sucesso, e um dos motivos apontados foi uma acusação de que ele seria plágio de uma série em quadrinhos lançada pela DC em 1983, Amethyst, Princess of Gimworld, na qual uma menina da Terra descobre ser na verdade a princesa órfã de um mundo mágico, na qual cavalga um híbrido de unicórnio e pégaso e tem que impedir uma malvada feiticeira de ficar com o trono para si. Diante da controvérsia, a CBS decidiu não investir uma segunda temporada. Agora, vamos ao elenco. Sarah. Quando era apenas um bebê, a princesa Sarah foi salva das garras de Diaboline pelo Cavalo de Fogo, que a conduziu do planeta Darshan para o local seguro, em um rancho em Montana, no oeste norte-americano. Ao longo do desenho, a personagem cresce muito, assumindo e correndo riscos, dignas de uma futura sucessora ao trono. Para viver a protagonista do desenho, minha escolha seria a atriz Angourie Rice. Ela já fez os seguintes filmes: Caminhando com Dinossauros, O Estranho que Nós Amamos, Everyday, Homem-Aranha de Volta ao Lar, Homem-Aranha Longe de Casa e a aclamada série Black Mirror. Cavalo de Fogo. Um cavalo místico capaz de falar. Foi o fiel guardião da rainha Sarana e atualmente de Sarah. Possui a capacidade de viajar entre as dimensões de Darshan e da Terra para buscar Sarah quando preciso. Para viver o possante equino, minha escolha seria Hugh Jackman. Ele dispensa apresentações por viver o mutante canadense da Marvel, Wolverine. Ele fez outras produções como Swordfish, A Senha, Van Helsing, O Caçador de Monstros, Gigantes de Aço, Fonte da Vida, O Grande Truque, Chappie, Austrália, Os Miseráveis, Os Suspeitos e Pan. Mas pouca gente sabe que ele deu voz original a algumas animações como Happy Feet, O Pinguim, Por Água Abaixo e A Origem dos Guardiões, além dos games Van Helsing, X-Men The Official Game e X-Men Origins Wolverine. Outro fator determinante por escolhê-lo é o fato do dublador brasileiro do Cavalo de Fogo, Luiz Feyer Mota, já ter dublado Wolverine no desenho Wolverine e os X-Men. Ou seja, Cavalo de Fogo e Hugh Jackman têm mais em comum do que imaginamos. Sr. Cavanaugh. John Cavanaugh, Príncipe Kevin. Pai adotivo de Sarah, ele a encontrou de frente à sua casa, na mesma hora que Cavalo de Fogo havia deixado ela sob a segurança de um medalhão. Na maior parte dos episódios, ele não sabe sobre o segredo de Sarah. No penúltimo episódio, quando Sarah é levada por Speck, ela lhe dá o seu medalhão para ele. Daí, o medalhão brilha e volta a ser o Príncipe Kevin, que foi enviado para a Terra para ser salvado da maldição de Diaboline. Minha escolha seria o ator Gary Littlefoot Davis. Ele é um Cherokee, uma das tribos indígenas dos Estados Unidos da América e descendente de Chichimeca, povo indígena do norte do México. Participou de A Chave Mágica, Mortal Kombat Aniquilação, Ku, o Conquistador, Bravura Indomável e a adaptação com Nicolas Cage. Dorin, amigo de Sarah no reino de Darshan e implicitamente interesse amoroso não declarado de ambos. Sempre vive aprontando com Brutus. Jacob
Tremblay seria minha escolha. Ele estrelou em O Quarto de Jack, pelo qual ganhou o Critics' Choice Movie Award. Ele ainda fez Antes de Eu Acordar, Extraordinário, Bons Rapazes, Doutor Sono e o recente Luca. Brutus, um potro de cor azul que vive se metendo em confusões e melhor amigo de Dorin. Minha escolha seria Susan Blue, a voz original de Brutus. Ela iniciou no mundo das animações em 1968 e continua ativa até hoje. Atriz de voz, diretora de voz e diretora de elenco, tem em seu currículo várias produções como Smurfs, Brave Star, Os Fantasmas, Bicudo, o Lobisomem, Em Busca do Vale Encantado, Tiny Toons, As Tartarugas Ninja de 2003, Os Seis Biônicos, Jane e as Hologramas, Homem-Aranha e seus Incríveis Amigos, O Incrível Hulk de 1982, Os Simpsons, As Novas Aventuras do Zorro, Transformers, Tic, Visionários, Os Cavaleiros da Luz Mágica e Onde Está Carmen Sandiego, só para citar os mais famosos. A exemplo de Peter Cullen, que foi o ator de voz de Optimus Prime no desenho dos Transformers dos anos 80 e também nos filmes em live action, Susan Blue seria uma grata lembrança nostálgica do desenho no nosso fancast. Alvinar, feiticeiro idoso de raça ou origem desconhecida que vivia sob as ordens da rainha Sarana como conselheiro antes dela morrer. Daí, ele torna-se protetor do reino de Darshan com a regência de Sara. Minha escolha seria o talentosíssimo William Dafoe. Na sua extensa filmografia, ele participou de Ruas de Fogo, Platoon, A Última Tentação de Cristo, Mississippi em Chamas, Nascido em 4 de Julho, A Vida Marinha de Steve Zissou, O Plano Perfeito, De Volta ao Jogo, John Wick, O Farol, No Portal da Eternidade, Aquaman, Homem-Aranha e Liga da Justiça no Snyder Cut. Mesmo debaixo de uma maquiagem FX, William Dafoe nos entregaria um sábio, bondoso e sereno Alvinar. Ellen, de origem indígena, é a melhor amiga de Sara na Terra. Desde o início, ela sabe sobre o segredo de Sara. Minha escolha seria Sierra Ramírez. Por mais que a atriz hoje tenha 26 anos, ela conseguiria nos entregar uma adolescente. Lembrando que Tobey Maguire já tinha 26 anos quando interpretou Peter Parker na franquia de filmes do Homem-Aranha de Sam Raimi. Ela já participou de filmes e séries como Garota em Progresso, CSI Miami, Desperate Housewives, Zack e Cody, Gêmeos em Ação, Os Foster, Família Adotiva e A Vida Secreta de uma Adolescente. Rainha Sarana, mãe de Sara e meia-irmã de Diabolim, morre quando Sara ainda era um bebê e a manda para a Terra na casa de Cavanagan. Minha escolha seria a atriz Charlize Theron. Nos seus papéis podemos citar O Advogado do Diabo, Homens de Honra, Monster, Desejo Assassino, Terra Fria, Hancock, Prometheus, Branca de Neve, o Caçador, Mad Max, Estrada da Fúria, Atômica, Velozes e Furiosos e as animações Cubo e as Espadas Mágicas, Astro Boy e Aeon Flux, Operação Terminus. Lady Diabolim, principal vilã da história, meia-irmã da Rainha Sarana e tia de Sara. Há muito tempo, ela tinha muita inveja de Sarana pelo fato dela ter sido a rainha de Darshan. Após a morte da irmã, ela tenta várias maneiras para apossar-se do trono. A atriz Elizabeth Tulloch seria minha escolha. Nas produções que participou, como filmes e séries, podemos citar O Artista, Alpha e Ômega, Roubo Sem Saída, Um Homem Entre Gigantes, Chronic, JFK, A História Não Contada, House, Grimm e o papel de Lois Lane no Arrowverse. A exemplo de Angelina Jolie, que até então não havia interpretado uma grande vilã, Elizabeth poderia mostrar sua versatilidade a interpretar a vilã que amamos odiar.
Os Synths são criaturas mágicas semelhantes a alienígenas. O seu líder é Jeomar, e a magia de Darshan só existe se os 4 permanecerem unidos. Já os Guns são subordinados de Diabolim. Duido possui cor verde, usa um gorro na cabeça e uma blusa azul. Kimball tem aparência de abutre. Nerds possui cor rosa, estatura mais baixa e parece um elefante sem tromba. Mundlusk tem cor verde com chifres e pequenas asas. Bopper veste-se como um bobo da corte e tem pequenas asas. No episódio 5, é revelado que eles eram humanos no passado e que após abrirem a urna mágica onde estavam os espectros, tornaram-se monstros. Espectros são fantasmas com vários rostos que ajudam Diabolim em seus planos. Eles trabalharam para Diabolim desde o passado, mostrado no episódio 5, onde eles foram libertados pela primeira vez causando um temporal sobre o castelo de Darshan. No episódio 12, se disfarçam no misterioso homem de nome Speck e capturam Sarah levando-a para Darshan e aprisionando-a. No fim, o príncipe Kevin os derrota. A exemplo de Cavalo de Fogo, Brutus e outros seres mágicos, todos esses personagens seriam feitos em CGI e talvez os Guns seriam os mais convincentes se fossem anões com maquiagem FX. A empresa responsável poderia ser a Industrial Light and Magic. O mundo de Darshan é um mundo mágico, onde a empresa fundada por George Lucas poderia dar vida a toda a sua magia. Algumas produções com seus trabalhos estão a franquia Star Wars, alguns filmes de Star Trek, Poltergeist, o Fenômeno, a franquia Indiana Jones, Os Caça-Fantasmas, Aracnofobia, Jurassic Park, O Máscara, a franquia Piratas do Caribe, a franquia Harry Potter, a franquia Transformers e alguns filmes do MCU. Na direção, eu escolho o diretor e artista de efeitos visuais francês Cédric Nicolas Troyan. No seu currículo como artista visual, diretor e diretor de segunda unidade estão O Sol de Cada Manhã, Piratas do Caribe, O Baú da Morte, Branca de Neve e o Caçador, Malévola, O Caçador e a Rainha do Gelo e Kate. Já é um diretor familiarizado com efeitos especiais e roteiros baseados em fantasia e contos de fadas. Certo que mudaria muito bem na direção. E aí pessoal, gostaram do nosso fancast? Se não, deixe nos comentários. Quem vocês escolheriam para um filme do Cavalo de Fogo? Qual outro desenho, talvez, livro ou game vocês gostariam de ver na seção Luz, Câmera, Ação? O próximo vídeo está chegando!